Meu querido filho, minha querida filha, você abriu esse vídeo por acaso? Não, não foi por acaso. Nada do que acontece na sua vida passa pelos meus olhos sem que eu veja, sem que eu sinta, sem que eu me importe profundamente. Você foi guiado até aqui porque eu tenho algo urgente, algo poderoso, algo transformador para dizer a você hoje. E eu preciso que você preste muita atenção em cada palavra que vai ouvir agora, porque o que eu vou revelar nesse vídeo pode mudar completamente a sua história financeira, a sua história de vida, a sua história de fé. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já chegou ao fim do mês e sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que o dinheiro simplesmente some antes mesmo de sobrar? Você já ficou olhando para o seu saldo bancário com o coração partido, sem entender por quê, por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, por mais que você ore, as coisas parecem não mudar? Você já chegou a se perguntar se eu, Deus, realmente te escuto? Se eu realmente me importo com o que você está passando? Se a prosperidade que está na minha palavra é realmente para você? Ou se é só para os outros? Meu filho, minha filha, eu ouço você, eu sempre ouvi. E hoje eu vim aqui te dizer que o tempo da virada chegou. Não estou falando de uma virada qualquer. Estou falando de uma transformação tão profunda, tão real, tão concreta, que quando você for conferir o seu saldo bancário depois desse vídeo, você vai ficar chocado. Você vai chorar. Você vai cair de joelhos em gratidão, porque o que eu estou prestes a mover na sua vida vai além do que você consegue imaginar agora. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você fique aqui comigo até o final. Cada capítulo desse vídeo é uma camada de revelação que eu preparei especialmente para você. Não pule, não saia. Fique, porque o que vem por aí vai sacudir a sua alma de um jeito que você nunca esperou. E antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa agora mesmo. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber minha virada. Declare isso com fé, porque declaração tem poder. E eu estou ouvindo cada palavra que sai do seu coração. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Eu quero que você grave bem o que vou dizer agora. Hoje é um dia diferente. Não porque o sol nasceu de um jeito diferente, não porque o mundo lá fora mudou da noite para o dia, mas porque algo se moveu nos céus a seu favor. Algo que você não consegue ver ainda com os seus olhos físicos, mas que é absolutamente real, absolutamente concreto, absolutamente poderoso. Hoje é o dia em que a sua história começa a ser reescrita. E eu, que sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, esse mesmo Deus está aqui falando diretamente com você, te dizendo: a mudança que você esperou por tanto tempo está chegando. Não amanhã, não na semana que vem, agora. Você precisa entender uma coisa fundamental sobre como eu funciono na vida dos meus filhos. Eu não opero no tempo do homem, eu opero no tempo perfeito, e o tempo perfeito para a sua vida financeira mudar é agora. Sabe por quê? Porque você chegou até aqui. Porque apesar de tudo que você passou, apesar de todas as noites de choro, apesar de todas as contas que pareciam impossíveis de pagar, apesar de todas as vezes que você sentiu que estava sozinho nessa batalha, você não desistiu de mim.
e eu nunca desisti de você. Pensa comigo, meu filho, minha filha. Você já plantou uma semente e ficou olhando para a terra, esperando que ela brotasse de um dia para o outro. Sabe o que acontece lá embaixo da terra, onde seus olhos não alcançam? A semente está trabalhando, ela está quebrando a casca dura que a protegia. Ela está mandando raízes para baixo, firmes e profundas, antes mesmo de mandar um broto para cima. E é exatamente isso que eu tenho feito na sua vida. Debaixo de tudo que você está vendo, debaixo de toda a dificuldade, debaixo de todo o aperto, eu estive trabalhando, preparando o terreno, fortalecendo as suas raízes, porque quando a bênção chegar, e ela vai chegar, ela vai precisar de raízes profundas para se sustentar. Agora, deixa eu te contar algo que talvez ninguém tenha te dito antes. A promessa que tenho para a sua vida financeira não é uma promessa genérica. Não é um vai melhorar um dia. É uma promessa específica, com data marcada nos céus, com um plano detalhado que eu mesmo desenhei para a sua vida. Na minha palavra, em Jeremias 29:11, eu disse que conheço os planos que tenho para você. Planos de paz, planos de prosperidade, planos de futuro e de esperança. Essa palavra não foi escrita para ficar só no papel. Ela foi escrita para ser cumprida na sua vida, na sua conta bancária, na sua casa, na sua família, na sua realidade concreta e diária. E hoje eu estou te dizendo, o momento do cumprimento chegou. Não estou te pedindo para acreditar sem evidências. Estou te pedindo para olhar para a sua própria história e ver as vezes em que eu já te livrei. As vezes em que o dinheiro apareceu quando você menos esperava. As vezes em que uma conta que parecia impossível de pagar foi quitada de uma forma que até hoje você não consegue explicar direito. Lembra? Fui eu, sempre fui eu. Trabalhando nos bastidores da sua vida, movendo pessoas, abrindo portas, criando caminhos onde não havia caminho nenhum. E se eu fiz isso antes, em momentos menores, imagina o que estou prestes a fazer agora, num momento em que você está mais maduro, mais fiel, mais alinhado comigo do que nunca esteve. A proporcionalidade das bênçãos acompanha a profundidade da fé. E a sua fé, meu filho, minha filha, cresceu muito. Passou pelo fogo e não se consumiu. Passou pela água e não se afogou. Essa fé que você tem hoje é uma fé de guerreiro, uma fé de vencedor, uma fé que merece uma bênção à altura. Quero que você entenda também que a promessa que tenho para você hoje não diz respeito apenas ao dinheiro em si. Diz respeito à paz que vem junto com ele, porque de nada adianta ter muito dinheiro e não ter paz. De nada adianta ter a conta cheia e o coração vazio. O que estou preparando para você é uma provisão completa. Uma abundância que transborda para todas as áreas da sua vida. Uma prosperidade que começa por dentro e se manifesta por fora. Que começa no seu espírito e chega até o seu saldo bancário. Que começa na sua fé e termina na sua realidade. E hoje, aqui, agora, eu estou declarando sobre a sua vida. O dia da mudança chegou. O dia em que você vai olhar para trás e entender cada coisa difícil pela qual passou. O dia em que as lágrimas que você chorou vão se transformar em sementes de testemunho. O dia em que você vai contar para outras pessoas o que eu fiz por você e elas vão chorar de emoção porque vão acreditar que o mesmo pode acontecer com elas também. Porque pode. Porque eu sou o mesmo Deus para todos os meus filhos. E o que faço por um, posso fazer por todos. Mas hoje, esse vídeo é para você. Essa palavra é para você. Essa promessa é para você. Recebe com fé. Recebe com o coração aberto. Recebe sabendo que eu, que criei os céus e a terra, estou pessoalmente cuidando de cada detalhe da sua vida financeira a partir de agora. Escreva nos comentários. Eu recebo essa promessa hoje. Meu amado filho, minha amada filha, preciso falar com você sobre algo que eu sei que dói.
algo que você carrega todo dia, quando acorda e quando deita. Essa sensação constante de que você está sempre no limite, sempre no fio da navalha, sempre um imprevisto longe de tudo desabar. Você conhece bem essa sensação, não conhece? Aquele mês em que o carro quebrou e a conta de luz veio mais cara e o salário não fechou. Aquela semana em que você teve que escolher entre pagar uma conta e comprar comida. Aquela noite em que você ficou deitado na cama, com o teto olhando para você, e o peso no peito era tão grande que parecia impossível respirar direito. Meu filho, minha filha, eu vi tudo isso, cada noite, cada lágrima, cada suspiro pesado. Cada vez que você abriu o aplicativo do banco com o coração na mão, com medo do que ia ver, eu estava ali, eu sempre estive ali. E hoje eu preciso te explicar por que você tem vivido assim, porque entender a raiz do problema é o primeiro passo para que a cura seja completa e definitiva. Existem razões espirituais e práticas pelas quais meus filhos vivem no limite financeiro e eu quero te falar sobre elas com total transparência, porque você merece entender o que está acontecendo ao seu redor. A primeira razão é que o inimigo tem operado ativamente contra a sua prosperidade. Isso não é força de expressão, isso é real. O diabo não quer que você prospere porque ele sabe que quando você tem recursos, você pode avançar no reino, pode ajudar outras pessoas, pode influenciar a sua família para o bem, pode financiar o evangelho. Então ele trabalha para manter você amarrado, limitado, sempre no sufoco, sempre sem sobra, sempre sobrevivendo em vez de vivendo. Mas presta atenção. Eu sou maior que ele, infinitamente maior. E quando eu decreto a prosperidade de um filho meu, nenhuma força do inferno consegue segurar. Quando eu abro uma porta, ninguém fecha. Quando eu decreto abundância sobre uma vida, o inimigo não tem poder suficiente para barrar o que eu coloco em movimento. E hoje, eu estou pondo em movimento a sua virada financeira. Hoje, eu estou quebrando cada corrente que amarrou as suas finanças, cada maldição que tentou pousar sobre a sua vida econômica, cada bloqueio que foi construído contra a sua prosperidade. Estou quebrando tudo isso agora, com a autoridade do meu nome, que é acima de todo nome. A segunda razão pela qual muitos dos meus filhos vivem no limite é a falta de conhecimento. Na minha palavra, em Oséias 4:6, eu disse que o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso se aplica a todas as áreas da vida, inclusive a área financeira. Muitos dos meus filhos nunca aprenderam a administrar o que eu coloco nas suas mãos. Não porque sejam preguiçosos ou irresponsáveis, mas porque ninguém nunca lhes ensinou. Ninguém nunca sentou ao lado deles e disse: olha, é assim que você organiza um orçamento. É assim que você sai das dívidas. É assim que você começa a guardar dinheiro, mesmo quando parece que não sobra nada. E aí o ciclo continua, de geração em geração, de sufoco em sufoco, sem que ninguém quebre esse padrão. Mas eu te digo hoje, esse ciclo vai se romper na sua geração. Você vai ser o ponto de virada da sua família. Você vai ser aquele que aprendeu, que cresceu, que mudou e que carregou todo mundo junto para um nível diferente. Porque eu não te dei esse desejo de mudar por acaso. Eu plantei esse desejo dentro de você porque eu já vi o futuro. E o seu futuro é de abundância, de conquista, de vitória. A terceira razão, e essa é muito importante, é que às vezes eu permito que meus filhos passem por períodos de escassez para moldá-los, para prepará-los para receber o que estou prestes a dar. Pensa bem, se eu te dessem tudo agora, sem que você tivesse passado por esse processo de amadurecimento, de dependência de mim, de fortalecimento da fé, será que você estaria pronto para administrar a abundância com sabedoria? Será que você teria a gratidão profunda que nasce só em quem já sentiu a falta? Será que você teria a compaixão pelo próximo que só existe em quem já sabe o que é apertar o cinto?
O que você viveu até aqui não foi punição, foi preparação. Cada dificuldade foi uma aula, cada aperto foi um treinamento. Cada momento de fé no deserto foi um exercício que fortaleceu um músculo espiritual que você vai precisar muito quando a bênção chegar. E ela está chegando mais rápido do que você imagina, mais abundante do que você esperava, mais completa do que você sonhou. E agora, meu filho, minha filha, eu preciso que você entenda o que estou prestes a fazer. Estou prestes a abrir janelas do céu sobre a sua vida financeira de uma forma que você nunca viu. Estou prestes a transformar o seu limite em transbordamento. Estou prestes a converter o seu sufoco em sobra, a sua escassez em abundância, o seu aperto em espaço livre para respirar, para sonhar, para viver com dignidade e com paz. Isso é o que eu estou prestes a fazer. E nada, absolutamente nada, vai impedir que isso aconteça. Escreva nos comentários: Deus está quebrando meus limites agora. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que preciso te revelar agora, algo que a maioria das pessoas nunca percebe, algo que opera silenciosamente na vida de muitos dos meus filhos e que impede que as bênçãos que eu já preparei cheguem até eles. Estou falando de bloqueios invisíveis. Não são bloqueios que você pode tocar, não são barreiras que você pode ver com os olhos físicos, mas são tão reais quanto as paredes da sua casa, tão concretos quanto as contas que chegam todo mês na sua caixa de entrada. O primeiro bloqueio invisível é a mentalidade de escassez. Sabe o que é isso? É quando você passou tanto tempo sem ter que a sua mente começou a acreditar que não ter é o seu estado normal. É quando você olha para uma oportunidade e o primeiro pensamento que vem é: isso não é para mim. É quando alguém te conta que está prosperando e, em vez de alegria, você sente uma pontada estranha. Uma mistura de dúvida e de inveja que você nem entende direito. É quando você ora pedindo provisão, mas lá no fundo do seu coração, uma voz sussurra: mas isso vai acontecer mesmo com a minha vida? Essa mentalidade de escassez é uma das armas mais eficientes que o inimigo usa contra os meus filhos, porque ela não precisa de uma maldição externa. Ela opera de dentro para fora. Ela faz com que você mesmo bloqueie o que eu quero liberar para você, porque eu opero através da fé, e a fé é exatamente o oposto da mentalidade de escassez. A fé diz: eu não vejo ainda, mas eu acredito. A mentalidade de escassez diz: eu não vejo, então não vai acontecer. E quando você opera na mentalidade de escassez, você fecha as mãos exatamente na hora em que eu quero enchê-las. O segundo bloqueio invisível é a falta de perdão. Isso pode parecer que não tem nada a ver com finanças, mas tem tudo a ver. Quando você guarda mágoa no coração, quando você carrega ressentimento contra alguém que te prejudicou financeiramente, quando você não consegue perdoar aquele sócio que te traiu, aquele familiar que te enganou, aquele empregador que não te valorizou, esse bloqueio espiritual cria uma barreira entre você e as bênçãos que eu quero liberar. Na minha palavra, em Mateus 6, 14 e 15, eu deixei muito claro: se vocês perdoarem as ofensas dos outros, eu também perdoarei as de vocês. Mas se não perdoarem, eu também não perdoarei. O perdão não é só uma questão de relacionamento humano. É uma questão espiritual que afeta diretamente todas as áreas da sua vida, incluindo a financeira. Então, hoje, agora, nesse momento, eu te convido a fazer uma coisa poderosa. Pense nessa pessoa que te magoou financeiramente. Pense nessa situação que deixou uma ferida. E declare em voz alta: eu perdoo. Não porque a pessoa merece, não porque o que ela fez foi certo, mas porque você merece a liberdade que o perdão traz. Porque você merece ter as janelas do céu abertas sobre a sua vida. Porque o peso do ressentimento é pesado demais para você carregar. E eu quero que você caminhe leve, livre, aberto,
para receber tudo o que preparei para você. O terceiro bloqueio invisível é o medo de prosperar. Parece contraditório, não parece? Como alguém pode ter medo de prosperar se é exatamente isso que deseja? Mas esse medo existe e é mais comum do que você imagina. Ele se manifesta em pensamentos como: se eu tiver dinheiro, vou mudar. Se eu prosperar, vou esquecer de Deus. Se eu tiver abundância, vou me tornar uma pessoa diferente, pior, mais orgulhosa. E aí, inconscientemente, você sabota as suas próprias oportunidades. Você não toma decisões corajosas. Você não dá o passo de fé que eu estou pedindo. Você fica parado, esperando, com medo do que pode acontecer se tudo der certo. Meu filho, minha filha, eu preciso que você entenda algo. Prosperidade não te afasta de mim. Quando você está alinhado comigo, quando a sua prosperidade nasce da minha mão e é administrada com os meus princípios, ela te aproxima ainda mais de mim. Ela te dá mais recursos para servir, para ajudar, para impactar. A prosperidade nas mãos de um filho meu, comprometido com o meu propósito, é uma das ferramentas mais poderosas do reino. Não tenha medo dela. Abrace-a, receba-a, administre-a com sabedoria. E veja o quanto eu posso fazer através de você quando os recursos estão disponíveis. O quarto bloqueio invisível são as palavras que você fala sobre a sua própria vida. Você sabia que as suas palavras têm poder criativo? Na minha palavra, em Provérbios 18:21, eu disse que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. Quando você acorda de manhã e diz: minha vida é uma bagunça, nunca vai dar certo. Não nasci para ter dinheiro. Sou pobre e sempre vou ser pobre. Você está literalmente decretando escassez sobre a sua própria vida. Você está usando o poder da sua língua contra si mesmo. E a partir de hoje, eu quero que isso mude. Quero que você comece a falar sobre a sua vida o que eu já decretei sobre ela. Quero que você olhe para o espelho e diga: eu sou abençoado. Eu prospero em tudo que faço. Deus está movendo recursos a meu favor. Minha virada financeira chegou. Esses não são palavras vazias, são declarações de fé que se alinham com a minha vontade para a sua vida e que ativam no mundo espiritual o que eu já preparei para você no mundo físico. Escreva nos comentários: eu quebro todo bloqueio sobre minhas finanças, meu amado filho, minha amada filha. Chegou o momento em que preciso falar com você sobre algo que separa os que recebem dos que continuam esperando. Algo que está completamente ao seu alcance, que não depende da economia do país, não depende do governo, não depende do seu chefe, não depende de nenhuma circunstância externa. Estou falando de uma atitude de fé, uma decisão corajosa, tomada no lugar mais íntimo do seu ser, que move os céus e transforma a sua realidade aqui embaixo. Muitos dos meus filhos entendem a fé como um sentimento, algo que você tem quando está se sentindo bem, quando está animado, quando a vida parece mais colorida, e quando a vida aperta, quando o saldo está negativo, quando as dívidas parecem maiores que você, a fé some. Porque ela estava baseada em sentimento, e sentimento é instável. Mas a fé verdadeira, a fé que move montanhas, a fé que abre o caminho no mar, a fé que faz o impossível acontecer, essa fé não é um sentimento, é uma decisão, é uma postura, é um ato de vontade que você escolhe independente das circunstâncias ao seu redor. Na minha palavra, em Hebreus 11:1, eu disse que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Percebe? A fé é uma certeza que existe antes da evidência física aparecer. É saber com convicção profunda que o que eu prometi já está feito, mesmo antes de você ver com os seus olhos. E essa certeza não se baseia no que o extrato bancário diz hoje. Ela se baseia no que a minha palavra diz.
E a minha palavra diz que estou abrindo janelas dos céus sobre você. A minha palavra diz que a sua abundância chegou. A minha palavra diz que o tempo do sufoco acabou. Mas fé sem ação é fé morta. Na minha palavra, em Tiago 2,17, eu disse exatamente isso. E o que significa ter fé com ação na área financeira? Significa que você age como se a bênção já estivesse vindo. Significa que você começa a organizar a sua vida financeira como quem está se preparando para receber e não como quem está esperando para ver se vai receber. Significa que você toma aquela decisão que estava adiando por medo. Significa que você dá aquele passo que parecia arriscado demais. Significa que você faz a sua parte e confia que eu vou fazer a minha. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagine que você tem uma dívida que parece enorme, que te paralisa de tanto pensar nela. A atitude de fé não é ignorar a dívida e ficar orando sem fazer nada. A atitude de fé é você sentar, olhar para aquela dívida de frente, sem fugir, sem entrar em desespero e começar a traçar um plano. Ligar para o credor e negociar, buscar orientação sobre como organizar as suas finanças. Começar a fazer escolhas diferentes para criar espaço no seu orçamento. E, ao mesmo tempo, confiar em mim para que eu abra caminhos que você não consegue ver sozinho. Isso é fé com ação. Isso é o que move a minha mão a seu favor. Outra atitude de fé poderosa é o dízimo e a oferta. Eu sei que quando o dinheiro está curto, a última coisa que parece fazer sentido é tirar uma parte dele e dar. Mas é exatamente aí que a fé é testada, porque o dízimo não é imposto, não é uma obrigação fria, é um ato de confiança. É você dizendo para mim, eu acredito que você é o meu provedor. Eu acredito que ao honrar você com o que tenho, você vai multiplicar o que me resta. É você colocando a sua confiança em mim acima da sua lógica financeira humana. E eu, que sou fiel em todas as minhas promessas, honro essa atitude com provisão sobrenatural. Em Malaquias 3:10, eu desafiei os meus filhos. Tragam o dízimo completo ao depósito do templo para que haja alimento na minha casa. Experimentem isso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não haverá espaço suficiente para recebê-las. Esse é um desafio que eu mesmo lancei, e ele vale para você, agora, hoje. Mesmo que a sua situação pareça impossível, experimente confiar em mim com os seus recursos e veja o que faço. Quero que você também entenda que a atitude de fé inclui gratidão. Muitos dos meus filhos só me agradecem quando a bênção já chegou, mas a fé verdadeira agradece antes. Agradece no meio do processo. Agradece enquanto ainda está esperando, porque sabe, com convicção profunda, que o que pediu já foi concedido nos céus e só precisa se manifestar na terra. Quando você começa a viver em estado de gratidão antecipada, você entra em uma frequência espiritual que acelera a manifestação das bênçãos na sua vida, porque gratidão é fé expressa em emoção. E eu me movo pela fé. Então hoje, meu filho, minha filha, eu te faço um convite. Um convite para dar um passo corajoso, um passo de fé, um passo que vai mudar a trajetória da sua vida financeira para sempre. Não importa qual é esse passo para você. Pode ser organizar as suas finanças, pode ser buscar ajuda, pode ser tomar uma decisão que estava adiando. Pode ser simplesmente decidir acreditar de verdade que a sua virada chegou. Mas dê o passo, agora, hoje, porque é a sua atitude de fé que vai liberar a minha ação sobrenatural na sua vida. Escreva nos comentários, eu dou um passo de fé hoje. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz.
um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então, vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, preciso parar aqui por um momento e olhar nos seus olhos, direto para dentro da sua alma, e te dizer algo que você precisa ouvir com toda a profundidade possível. Eu vi tudo. Cada lágrima que você chorou na calada da noite quando achava que ninguém estava olhando. Cada vez que você tentou ser forte durante o dia e desmoronou quando ficou sozinho. Cada oração que você fez com a voz embargada, sem conseguir nem formular direito as palavras, só clamando pelo meu nome porque não tinha mais força para mais nada. Eu vi, eu ouvi e eu guardei cada uma dessas lágrimas como se fossem ouro. No Salmo 56, 8, o meu servo Davi declarou que eu guardo as suas lágrimas como um tesouro, que as anoto no meu livro. Isso não é poesia, isso é uma verdade espiritual profunda. Cada lágrima que você derramou por causa de uma situação financeira difícil, cada noite de insônia preocupado com as contas, cada momento de humilhação que você sentiu por não poder dar para os seus filhos o que queria, cada vez que você teve que pedir ajuda e engoliu o orgulho com sofrimento, eu registrei. E junto com cada registro, eu preparei uma recompensa proporcional ao tamanho da dor que você suportou com fé. Porque meu filho, minha filha, a proporção da colheita é determinada pelo tamanho da semente. E você semeou muito. Não semeou dinheiro, talvez, mas semeou fé no deserto. Semeou perseverança quando tudo mandava você desistir. Semeou integridade quando seria mais fácil tomar um atalho desonesto. Semeou esperança quando a esperança parecia completamente sem sentido. Semeou oração quando as orações pareciam não estar chegando a lugar nenhum. Essas são as sementes mais valiosas que existem. E a colheita que essas sementes vão gerar é proporcional, abundante, transbordante. Eu quero que você entenda algo sobre o meu caráter. Eu sou um Deus justo, e na minha justiça, cada sofrimento que um filho meu passa em fidelidade a mim tem uma contrapartida de bênção que eu preparo com cuidado. Não sou um Deus cruel que fica assistindo os meus filhos sofrerem sem motivo. Cada vez que eu permiti uma dificuldade na sua vida, havia um propósito, havia uma lição, havia um fortalecimento acontecendo. Havia um crescimento que era necessário para que você pudesse receber o que estava guardado para você. E agora que esse processo chegou ao seu ponto de maturação, chegou a hora da recompensa. Pensa em José, o filho de Jacó. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Foi parar no Egito, longe de tudo que conhecia, longe da sua família, longe do seu conforto, num país estranho, falando uma língua diferente. E lá, mesmo sendo escravo, se destacou. Mas aí foi acusado injustamente e foi para a prisão. Imagina como ele se sentiu. Imagina as noites que ele passou naquela cela, se perguntando onde eu estava, se eu tinha esquecido dele. Mas eu não tinha. Eu estava trabalhando nos bastidores de uma forma que ele não conseguia enxergar de dentro da prisão. E quando chegou o momento certo, num instante, num único dia, José passou da prisão para o palácio, de preso para o segundo homem mais poderoso do Egito, de escravidão para a abundância. Essa é a minha assinatura. Essa é a minha forma de agir. De 0 a 100 num instante, de escassez à abundância numa virada. E o que fiz com José, estou prestes a fazer com você. Não do mesmo jeito, claro, porque cada história é única e a sua história é especialmente especial para mim, mas a essência é a mesma. Você está prestes a sair de um período de restrição e entrar em um período de provisão abundante que vai te deixar sem palavras para agradecer. A recompensa que guardei para você não é só financeira, é uma recompensa de paz. Sabe aquela sensação de dormir tranquilo, sem o peso das preocupações financeiras te esmagando? Você vai ter isso.
Sabe a alegria de poder ajudar alguém sem se perguntar se vai sobrar para você? Você vai ter isso. Sabe o prazer de ver os seus filhos, os seus netos, tendo oportunidades que você nunca teve? Você vai ter isso. Sabe a gratidão profunda, aquela que vem do fundo da alma, de quem sabe que não foi por mérito próprio, mas pela graça de um Deus fiel? Você vai ter isso também. E vai ser mais doce do que você consegue imaginar agora. Mas preciso te dizer uma coisa importante. A recompensa vai chegar, mas você precisa estar de joelhos quando ela chegar. Não de joelhos de fraqueza, de joelhos de gratidão. Porque o maior perigo de receber a bênção depois de um período de espera é esquecer de quem a mandou. É começar a achar que foi você que se virou, que foi a sua inteligência, o seu esforço, a sua competência. E não foi. Fui eu. Sempre serei eu. E quero que você nunca esqueça disso. Escreva nos comentários: obrigado, Senhor. Minha recompensa chegou. Meu amado filho, minha amada filha. Você sabe reconhecer os sinais? Sabe perceber quando eu estou me movendo na sua vida de formas sutis? Quando estou preparando o terreno para uma grande colheita? Muitos dos meus filhos perdem os sinais porque estão tão focados no que ainda não têm que não conseguem ver o que já está acontecendo. Hoje vou te ensinar a reconhecer os sinais de que a sua colheita financeira está chegando, porque quando você começa a identificar esses sinais, a sua fé se acende de uma forma que acelera ainda mais o processo. O primeiro sinal é a inquietação produtiva. Sabe quando você começa a se sentir inquieto, mas não de um jeito angustiante? Quando você começa a ter uma vontade de mudar as coisas, de fazer algo diferente, de buscar soluções que antes você nem pensava em buscar? Essa inquietação sou eu te impulsionando. Sou eu colocando dentro de você uma energia de movimento que é necessária para que a colheita aconteça. Porque a colheita não cai do céu sem que o lavrador esteja trabalhando. E quando você sente essa inquietação produtiva, é sinal de que é hora de se levantar e agir. O segundo sinal é quando portas que estavam fechadas há muito tempo começam a se abrir de formas inesperadas. Uma ligação que você não esperava, uma oportunidade que apareceu do nada, um contato que surgiu por acaso, mas que pode mudar tudo. Quando isso começa a acontecer, não chame de coincidência, chame pelo nome certo: providência. Sou eu abrindo caminhos, conectando pessoas, alinhando circunstâncias. E quando esses eventos começam a acontecer em série, em cadência, um atrás do outro, é sinal de que a virada está muito perto. O terceiro sinal é uma paz inexplicável em meio às circunstâncias difíceis. Quando você está passando por uma situação financeira complicada, mas em vez de entrar em pânico como antes, você sente uma paz que vai além do entendimento humano. Isso é um sinal poderoso. Essa paz é minha presença. É eu te dizendo, de dentro para fora: eu estou no controle. Pode confiar. Está tudo nas minhas mãos. E quando você sente essa paz, é porque nos bastidores eu já estou trabalhando de um jeito que você ainda não consegue ver, mas logo vai sentir. O quarto sinal é quando você começa a receber palavras de confirmação. Quando um servo meu prega algo que fala diretamente com a sua situação. Quando você abre a Bíblia e o versículo que seus olhos encontram é exatamente o que você precisava ouvir. Quando alguém, sem saber nada sobre o que você está vivendo, te fala uma palavra que penetra o coração como uma flecha e você simplesmente sabe que fui eu quem mandou. Presta atenção nesses momentos, não os descarte como coincidência. São confirmações que estou enviando para que você não desista na última curva antes da chegada. O quinto sinal é o desejo crescente de dar. Parece estranho, mas é verdadeiro. Quando a colheita está chegando, eu começo a colocar no coração dos meus filhos um desejo de ser generoso, de abençoar outros, de ajudar quem está precisando. E quando você responde a esse desejo com ação,
Mesmo que seja com pouco, você está plantando sementes na época certa, exatamente quando o solo está mais fértil. E a colheita que vem dessas sementes é extraordinária. O sexto sinal é a capacidade de ver o futuro de um jeito diferente. Quando antes você só conseguia enxergar escassez e dificuldade, e agora começa a enxergar possibilidades, começa a sonhar de novo, começa a fazer planos com esperança genuína. Isso não é ilusão, isso é visão espiritual sendo restaurada. Sou eu limpando os óculos da sua fé para que você possa ver o que já está preparado para você. E quando você começa a ver, quando você começa a enxergar o futuro com clareza e esperança, você está dando os últimos passos antes da chegada da colheita. Se você se identificou com algum desses sinais enquanto eu falava, se você sentiu aquele frio na barriga, aquela emoção no peito, aquela certeza que veio de dentro para fora, então saiba, a sua colheita está chegando. Não está longe, está aqui. Está dobrando a esquina, está batendo na sua porta. E tudo o que você precisa fazer é manter a fé, continuar agindo, continuar se alinhando comigo e receber com braços abertos o que já está a caminho. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais da minha colheita. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma arte que poucos dominam, uma habilidade espiritual que pouquíssimas pessoas cultivam com seriedade e que faz toda a diferença entre receber uma bênção e realmente viver dentro dela com plenitude. Estou falando da arte de receber com gratidão. Pode parecer simples, mas não é, porque receber verdadeiramente, com o coração aberto, sem culpa, sem medo, sem a sensação de que não merece, sem a pressa de esconder ou minimizar o que você recebeu, isso exige uma maturidade espiritual que eu quero ajudar você a desenvolver agora. Muitos dos meus filhos, quando a bênção finalmente chega, cometem um erro que rouba boa parte da alegria do momento. Eles ficam esperando o outro sapato cair, recebem a bênção e imediatamente começam a se preocupar. Mas será que vai durar? Será que vou perder tudo de novo? Será que aconteceu por acaso e não vai se repetir? E essa postura de desconfiança, esse hábito de não conseguir desfrutar o presente porque está se preocupando com o futuro, é algo que precisa ser curado na raiz. Porque quando você não consegue receber com alegria genuína o que eu te dou, você não está honrando o presente. E quem não honra o presente dificulta a chegada de presentes futuros. Receber com gratidão começa com um reconhecimento honesto. Foi Deus quem fez. Não foi a sorte, não foi o acaso. Não foi só a minha esperteza. Fui eu que abri a porta. Fui eu que coloquei aquela pessoa no seu caminho. Fui eu que inspirei aquela ideia. Fui eu que detive o que poderia ter ido errado. Quando você reconhece isso com honestidade e profundidade, a gratidão que nasce é de um nível completamente diferente. Não é um obrigado superficial. É uma gratidão que te transforma, que te enche, que te faz chorar de joelhos porque você percebe de verdade como eu fui fiel, como eu fui cuidadoso, como eu fui preciso nos detalhes da sua vida. E essa gratidão profunda tem um efeito sobrenatural muito específico. Ela abre caminho para mais. Na minha palavra, em Lucas 17, quando os 10 leprosos foram curados, apenas um voltou para me agradecer. E foi a esse um que eu disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Houve uma dimensão de cura mais profunda disponível para quem voltou para agradecer. E o mesmo princípio opera na área financeira. Quando você recebe uma bênção e volta para me agradecer de coração, com genuinidade, com emoção real, você ativa um ciclo de provisão contínua que não tem fim. Quero te ensinar também a receber sem culpa. Muitos dos meus filhos, especialmente os que passaram por muito sufoco, quando finalmente prosperaram, sentem uma culpa estranha, sentem que não merecem, sentem que deveriam estar ajudando mais, dando mais,
gastando menos consigo mesmos. E embora a generosidade seja uma virtude maravilhosa, existe uma linha entre generosidade saudável e autodesaprovação disfarçada de espiritualidade. Eu não te dei abundância para você viver na penúria emocional. Eu te dei abundância para você viver bem, para você desfrutar, para você ter alegria, para você ser uma demonstração viva de que eu cuido dos meus filhos de forma completa e bela. Então receba com alegria, com leveza, com a sensação gostosa de quem sabe que foi amado e cuidado. Compre aquela roupa sem culpa. Faça aquela viagem com a família sem aquela voz interna te acusando. Coma bem, durma bem, viva bem. Não com arrogância, não com ostentação, mas com a paz serena de quem sabe de onde vem a provisão e por isso não tem medo de acabar. Porque quando a fonte da bênção sou eu e a sua vida está alinhada comigo, a fonte não seca, ela continua fluindo, ela continua transbordando, ela continua sendo mais do que suficiente. E por fim, receber com gratidão significa compartilhar. Não por obrigação, não por pressão, mas porque quando você recebeu muito, a alegria de dar se torna tão grande quanto a alegria de ter recebido. Porque você conhece o sabor da necessidade e não quer que outros fiquem sem. Porque você sabe que eu abençoo quem abençoa. Porque a generosidade não diminui o que você tem. Ela multiplica, ela expande, ela abre janelas ainda maiores sobre a sua vida e cria um ciclo de abundância que envolve não só você, mas todos ao seu redor. Escreva nos comentários: eu recebo com gratidão tudo que Deus está me dando. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de eu te revelar um dos segredos mais poderosos do reino que muitos dos meus filhos conhecem superficialmente, mas poucos aplicam com a profundidade e a consistência necessárias para ver resultados concretos e transformadores na sua vida. Estou falando do poder da declaração, do poder das palavras ditas com fé, alinhadas com a minha vontade, que saem da sua boca e literalmente moldam a realidade ao seu redor de uma forma que desafia a lógica humana, mas está perfeitamente dentro dos princípios do meu reino. Para entender o poder da declaração, você precisa entender algo sobre como eu criei o mundo. No princípio, a terra era sem forma e vazia, era um caos, era escuridão, e foi com palavras que eu trouxe ordem onde havia caos. Com palavras que eu trouxe luz onde havia escuridão. Com palavras que eu criou a vida onde havia apenas vazio. Eu disse, haja luz, e houve luz. Eu disse, haja firmamento, e houve firmamento. Eu disse, produza a terra, e a terra produziu. A criação inteira é a prova de que palavras têm poder criativo quando saem de uma autoridade que acredita no que está falando. E aqui está a parte que vai mudar tudo para você. Você foi criado à minha imagem e semelhança. Isso significa que você também tem autoridade criativa pelas palavras que você fala. Não do mesmo nível que a minha, obviamente, mas real, genuíno, poderoso, quando você fala palavras de fé alinhadas com o que eu já decretei sobre a sua vida, você está coparticipando do processo criativo. Você está sendo um instrumento ativo da minha vontade. Você está colaborando com o que estou fazendo nos bastidores para que se manifeste mais rapidamente na sua realidade. Deixa eu ser muito prático e específico aqui, porque teoria sem prática é vazia. O que significa declarar sobre a sua vida o que já decretei? Significa que, em vez de você acordar de manhã e dizer, mais um dia difícil, minha situação está horrível, não sei como vou pagar as contas, você acorda e diz, este é o dia que o Senhor fez. Eu prospero em tudo que faço. O favor de Deus está sobre mim. Recursos estão sendo direcionados para a minha vida. Minha virada financeira chegou. Portanto, vou agir hoje com fé e expectativa. Existe uma diferença monumental entre esses dois começos de dia. No primeiro,
você está declarando escassez e dificuldade, e o seu dia vai se desenvolver dentro dessa atmosfera. No segundo, você está declarando abundância e favor. E mesmo que as circunstâncias externas sejam as mesmas no início, a sua postura, a sua percepção, as suas decisões, a sua energia ao longo do dia vão ser completamente diferentes. E circunstâncias diferentes surgem de posturas diferentes. Oportunidades que você não teria visto vão aparecer. Conexões que você não teria feito vão acontecer. Porque você saiu de casa no modo de fé, não no modo de derrota. Quero que você também entenda o poder das declarações sobre as suas dívidas e situações financeiras específicas. Em vez de olhar para uma dívida e dizer, essa dívida nunca vai acabar, você fala, esta dívida está sendo quitada. Deus está abrindo caminhos para eliminar cada compromisso financeiro da minha vida. Eu sou livre de dívidas no nome de Jesus. Em vez de olhar para um sonho financeiro e dizer, isso é impossível para mim, você fala, todas as coisas são possíveis para quem crê. Deus está me dando sabedoria, estratégia e recursos para realizar esse sonho. Eu caminho em direção a isso com fé e determinação. Mas preciso te avisar sobre algo. A declaração não é magia. Ela não funciona por automação. Ela funciona quando está conectada a uma fé real, a um relacionamento genuíno comigo, a um coração que realmente acredita no que está falando. Se você declarar palavras de fé, enquanto no fundo do coração está duvidando de tudo, as palavras não vão ter o poder que poderiam ter. Por isso, a declaração precisa ser cultivada, precisa ser alimentada com a minha palavra, precisa ser sustentada pela oração e pelo relacionamento comigo. Quanto mais você me conhece, quanto mais você mergulha na minha palavra, quanto mais tempo você passa na minha presença, mais poder as suas declarações vão ter. Porque elas vão sair de um lugar de convicção profunda, não de repetição mecânica. E hoje, agora, quero que você faça uma coisa. Quero que você pause esse vídeo por um momento, coloque a mão sobre o seu coração, feche os olhos e declare em voz alta: Senhor, eu acredito na sua palavra para minha vida. Eu declaro que minha virada financeira chegou. Eu declaro que sou abençoado e próspero. Eu declaro que todo bloqueio sobre minhas finanças está quebrado. Eu declaro que recebo com fé e gratidão a abundância que o Senhor está liberando sobre mim. Agora, hoje, no seu nome. Faz isso. Faz agora. E sente a diferença que uma declaração de fé genuína pode fazer na atmosfera ao seu redor. Escreva nos comentários: eu declaro minha virada financeira chegou. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos a um ponto crucial nessa jornada que estamos fazendo juntos. Você já ouviu sobre os bloqueios que precisavam ser quebrados? Você já entendeu o poder da fé com ação? Você já aprendeu a reconhecer os sinais da colheita? Você já sabe declarar o que já foi decretado sobre a sua vida? E agora que a bênção está tão perto que você quase pode sentir o cheiro, preciso te falar sobre algo absolutamente fundamental: preparar o coração para receber. Porque, meu filho, minha filha, de nada adianta a abundância chegar se o seu coração não está preparado para recebê-la, administrá-la e sustentá-la. Muitos dos meus filhos receberam bênçãos extraordinárias e as perderam rapidamente porque o coração não estava no nível da bênção que chegou. O dinheiro veio, mas a mentalidade continuou a mesma. As decisões continuaram as mesmas. Os hábitos continuaram os mesmos. E em pouco tempo tudo que havia chegado foi embora. E isso não precisa acontecer com você. Não vai acontecer com você. Porque estamos trabalhando juntos agora para preparar não só a sua situação financeira externa, mas o seu interior, o seu coração, o seu caráter, para ser um guardião fiel da abundância que está chegando.
A primeira coisa que preciso te pedir é que você se livre da urgência desesperada. Quando você está no sufoco há muito tempo, é natural desenvolver uma relação ansiosa com o dinheiro. Uma relação de agarrar, de acumular por medo, de gastar impulsivamente quando sobra porque, no fundo, você sabe que não vai durar, ou de não conseguir guardar nada, porque o hábito de sobrevivência no curto prazo está tão enraizado que planejar o futuro parece um luxo que você não pode se dar. Eu preciso que você trabalhe nesses padrões, que você os reconheça, que você os leve para mim em oração, que você peça que eu transforme a sua relação com o dinheiro de uma relação de medo para uma relação de paz e sabedoria. A segunda coisa que preciso te pedir é que você desenvolva hábitos de gestão financeira antes da abundância chegar. Porque a abundância vai amplificar o que já existe. Se você hoje é organizado com pouco, vai ser organizado com muito. Se você hoje é generoso com pouco, vai ser generoso com muito. Mas se você hoje não tem nenhum hábito de organização, de planejamento, de controle, a abundância não vai resolver isso. Ela vai expor isso de uma forma ainda maior. Então comece agora, com o que você tem. Faça um orçamento. Anote o que entra e o que sai. Identifique onde o dinheiro escoa sem que você perceba. Crie metas pequenas e realistas. Comece a guardar um pouquinho, mesmo que seja muito pouco. Esses hábitos, cultivados agora no tempo de pouco, vão ser a base sólida sobre a qual a abundância vai se construir de forma sustentável. A terceira coisa que preciso que você prepare é o seu coração para a generosidade. Porque a abundância que estou enviando não é só para você. É para você e para todos que estão ao seu redor. É para que você seja uma bênção para a sua família, para os seus amigos, para a sua comunidade, para o reino. A abundância do meu filho ou da minha filha é sempre um recurso do reino, não um troféu pessoal. E quando você recebe com esse entendimento, quando você sabe que foi abençoado para abençoar, você entra em um ciclo sobrenatural de multiplicação que não tem fim. Porque à medida que você dá, eu continuo enchendo. À medida que você abençoa, eu continuo abençoando. À medida que você se torna canal, eu continuo sendo fonte. A quarta coisa é algo muito prático. Organize o seu espaço físico para receber. Isso pode parecer supérfluo, mas não é. Existe uma conexão real entre a ordem no ambiente externo e a ordem no ambiente interno. Quando a sua casa está organizada, quando as suas finanças estão registradas e organizadas, mesmo que sejam poucas, quando o seu espaço de trabalho está limpo e preparado, você envia uma mensagem para o seu próprio espírito e para o universo espiritual de que você está pronto, de que você está esperando, de que você não está em modo de sobrevivência, mas em modo de preparação para o próximo nível. E a quinta e mais profunda preparação é a preparação espiritual. Passe mais tempo na minha presença. Não só pedindo, mas adorando. Não só clamando, mas ouvindo. Deixa eu falar com você. Deixa eu revelar estratégias, ideias, conexões, caminhos que você não conseguiria descobrir sozinho. Porque na minha presença há plenitude de alegria, mas também há sabedoria, direção, clareza e unção. E é da minha presença que as melhores ideias de negócios surgem. As melhores decisões financeiras são tomadas. Os melhores caminhos são revelados. Fique perto de mim, fique muito perto e veja como as coisas começam a se encaixar de um jeito que só pode ser sobrenatural. A abundância está batendo na sua porta. Ela não está longe, ela não está atrasada. Ela está exatamente no tempo certo. E o que estou te pedindo agora é para abrir essa porta com um coração preparado, um espírito receptivo, um caráter fortalecido e uma fé que não recua. Abre a porta, recebe e vive dentro da bênção com a gratidão, a sabedoria e a generosidade de quem sabe que tudo isso veio das minhas mãos. Escreva nos comentários: meu coração está preparado, Senhor. Eu recebo.
Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final, o capítulo da confirmação. O capítulo em que eu vou olhar nos seus olhos, com toda a autoridade que tenho, como o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, o Deus que contou cada lágrima que você derramou em noites que pareciam não ter fim. E vou te dizer com toda a clareza e com toda a certeza que existe no universo inteiro, o seu saldo vai mudar. Não estou falando em sentido figurado. Não estou usando uma metáfora bonita para fazer você se sentir bem por alguns minutos e depois a realidade pesada voltar como sempre voltou. Estou falando de uma promessa real, concreta, específica, que vai se manifestar na sua vida de uma forma que você vai poder ver com os seus próprios olhos, sentir com o seu próprio coração, tocar com as suas próprias mãos, contar para as pessoas com a voz embargada de emoção, e que vai ser o seu testemunho mais poderoso de todos os tempos. O testemunho que vai abalar a fé de quem ouvir. O testemunho que vai fazer pessoas chorarem porque vão acreditar que se aconteceu com você, pode acontecer com elas também. Porque pode, porque eu sou o mesmo Deus para todos os meus filhos. Você chegou até aqui. Você não desistiu no meio do caminho. Você ficou aqui comigo, ouvindo cada palavra, deixando cada verdade penetrar nas camadas mais profundas do seu coração, respondendo com fé a cada chamado que eu fiz ao longo desse vídeo. E isso não é pequena coisa, meu filho, minha filha. Sabe quantas pessoas começam a ouvir uma mensagem como essa e saem no meio porque a vida lá fora parece mais urgente? Porque o celular chamou, porque alguém mandou mensagem, porque a mente inquieta foi embora antes da palavra chegar fundo. Muitas. Mas você ficou. Você ficou porque uma parte de você sabia, lá no lugar mais íntimo do seu ser, que o que estava ouvindo era verdade, que eu estava falando diretamente com você, que essa mensagem não foi colocada na sua frente por acidente, mas foi preparada especificamente para o momento que você está vivendo, para a dor que você está carregando, para a esperança que ainda pulsa dentro de você mesmo depois de tudo que passou. E essa percepção, essa sensibilidade espiritual de reconhecer a minha voz quando ela fala, é em si mesma um sinal poderoso de que você está alinhado comigo de um jeito que vai acelerar tudo que está prestes a acontecer na sua vida. Agora, deixa eu te falar sobre o saldo. E vou ser muito específico aqui, porque você merece especificidade, não generalidades. O saldo bancário vai mudar. Sim, vou dizer isso de frente, sem rodeios, sem esconder atrás de linguagem espiritual vaga. O número que você vê quando abre o aplicativo do banco, esse número vai ser diferente, vai ser maior. Vai crescer de formas que você não consegue prever agora, porque eu opero de maneiras que ultrapassam o raciocínio humano. Não sei exatamente como vai acontecer para a sua vida especificamente, porque cada vida é única e cada plano que tenho para cada filho meu é personalizado, desenhado com cuidado, pensado nos mínimos detalhes. Mas posso te dizer algumas das formas pelas quais estou prestes a mover a seu favor. Pode ser um aumento de salário, que vai vir de uma forma que você não estava esperando. Seu chefe vai te chamar. Ou uma proposta vai surgir de outro lugar. Ou uma promoção que parecia impossível vai se tornar realidade de repente. Pode ser uma oportunidade de negócio que vai se abrir na sua frente de uma forma tão clara, tão óbvia, tão bem alinhada com as suas habilidades e com o seu propósito, que você vai saber imediatamente que fui eu quem colocou ali. Pode ser uma dívida que vai ser quitada de uma forma surpreendente, inesperada, que vai te deixar sem palavras para explicar como aconteceu. Pode ser uma herança que você nem sabia que existia. Pode ser uma ideia que vai nascer na sua mente durante uma oração, durante um momento de silêncio, e que vai se transformar em uma fonte de renda que vai mudar a realidade da sua família.
Pode ser a resolução de uma causa judicial que estava parada há anos. Pode ser o sucesso de um projeto que você quase desistiu. Pode ser uma virada numa situação que parecia absolutamente sem saída. Não sei o como, mas sei o que. Vai chegar, vai ser suficiente, vai ser mais do que suficiente, vai ser abundante, vai ser transbordante. E quando chegar, você vai lembrar desse vídeo, vai lembrar desse momento exato. Vai lembrar que estava aqui, talvez com os olhos cheios d'água, talvez com o coração pesado ainda, mas ouvindo, crendo, se agarrando à esperança. E você vai saber com uma certeza que não vai caber no peito que fui eu, que sempre fui eu, que nunca deixei de ser eu trabalhando a seu favor, mesmo nas horas em que você duvidou, mesmo nas noites em que você chorou e achou que eu não estava ouvindo, mesmo nos momentos em que a fé estava tão fraca que era só um fio. Fui eu segurando esse fio para que ele não se rompesse completamente. Fui eu sustentando a sua esperança quando você não tinha mais forças para sustentá-la sozinho. Mas meu filho, minha filha, preciso te falar sobre algo que vai além do saldo bancário. Porque o saldo bancário é a manifestação exterior de uma transformação que começa por dentro. E o que estou mais animado para ver na sua vida não é o número na tela do celular. É a paz que vai viver no seu rosto quando você não precisar mais se preocupar se vai fechar o mês. É a alegria genuína que vai aparecer nos seus olhos quando você puder dar para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que você ama, sem ter que calcular se vai sobrar. É a leveza no seu passo, quando o peso das dívidas não estiver mais curvando as suas costas. É a generosidade que vai brotar naturalmente do seu coração quando você tiver o suficiente e ainda mais. Isso é o que eu quero para você. Não só dinheiro, vida, vida em abundância, exatamente como eu prometi em João 10:10. Quero te falar também sobre o legado que você está prestes a construir. Porque a virada que está chegando na sua vida não é só para você, é para a sua família inteira, é para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. É para quebrar um ciclo que talvez tenha durado gerações na sua família. Um ciclo de escassez, de sufoco, de sempre no limite, de nunca sobrar, de sonhos que nunca saem do papel porque os recursos nunca chegam. Esse ciclo vai se romper na sua geração, na sua vida, por meio das suas decisões, da sua fé, da sua obediência a mim. E quando o ciclo se rompe, a bênção que entra não é uma bênção que dura só enquanto você está vivo. É uma bênção que passa para os que vêm depois de você. É uma herança espiritual e material que os seus descendentes vão receber e vão te agradecer. Mesmo que você não esteja mais aqui para ouvir o agradecimento, você já pensou nisso? Já pensou no impacto que a sua virada financeira vai ter nas gerações que vêm depois de você? Seus filhos vão crescer numa casa onde o dinheiro não é um assunto que causa tensão e medo. Eles vão aprender desde cedo a administrar com sabedoria, porque vão ter um exemplo vivo em você. Eles vão entrar na vida adulta com uma base que você não teve, com recursos que você não teve, com oportunidades que você não teve. E tudo isso começa agora. Começa com a decisão que você está tomando hoje, de crer, de agir, de se alinhar comigo e de receber o que já foi preparado. Agora, preciso te falar sobre a responsabilidade que acompanha a promessa. Porque a bênção não vem sozinha. Ela vem acompanhada de uma responsabilidade de ser um guardião fiel do que foi dado. E ser um guardião fiel significa administrar com sabedoria. Significa não desperdiçar o que chegou com tanto esforço espiritual. Significa continuar me honrando nas finanças, continuar sendo generoso, continuar vivendo com integridade, mesmo quando a conta estiver cheia. Porque um dos maiores perigos de receber a bênção, depois de um longo período de escassez, é desenvolver uma relação compulsiva com o dinheiro. Seja gastando sem controle, porque durante tanto tempo foi privado.
seja acumulando com medo, sem nunca desfrutar, sem nunca dar, por medo de voltar à escassez. Nenhum desses extremos honra o que estou fazendo na sua vida. O que eu quero é que você viva em equilíbrio, que você desfrute com alegria o que recebeu sem culpa, que você dê com generosidade, sem medo, que você guarde com sabedoria, sem ansiedade, que você invista com discernimento, sem impulsividade. Esse equilíbrio é o fruto de um coração transformado, de uma mente renovada, de uma relação madura comigo, onde você sabe que eu sou a sua fonte e não o dinheiro em si. Quando o dinheiro é a sua fonte, você entra em pânico quando ele vai embora. Mas quando eu sou a sua fonte e o dinheiro é apenas um dos instrumentos que uso para cuidar de você, você vive em paz, mesmo nas variações, porque sabe que a fonte não seca, que a fonte não falha, que a fonte é eu e eu sou eterno. Quero também que você entenda a dimensão espiritual do que está acontecendo. Quando um filho meu prospera, o reino avança. Quando você tem recursos, você pode financiar causas que importam para mim. Pode ajudar famílias necessitadas. Pode apoiar ministérios que alcançam pessoas perdidas. Pode ser a resposta à oração de alguém que está passando exatamente pelo que você passou. Pode ser o instrumento que uso para mudar uma vida, assim como estou usando esse vídeo para mudar a sua. A prosperidade nas mãos de um filho comprometido comigo é uma das ferramentas mais poderosas do reino dos céus. E é por isso que o inimigo trabalhou tanto para te manter preso na escassez. Porque ele sabe o que acontece quando você tem recursos e está alinhado com o meu propósito. Ele sabe o impacto que você vai causar, e isso o amedronta. Mas o inimigo perdeu essa batalha. Perdeu no dia em que você não desistiu de mim mesmo no meio da tempestade. Perdeu no dia em que você continuou orando mesmo sem ver resposta. Perdeu no dia em que você abriu esse vídeo e deixou a minha palavra entrar fundo no seu coração. E perdeu definitivamente hoje, quando você tomou a decisão de crer, de declarar, de se preparar e de receber tudo que eu tenho para você. Agora, meu filho, minha filha, eu quero fazer um pacto com você. Um pacto sagrado, selado pela minha palavra, que não volta para mim vazia. Você continua me buscando com o coração inteiro, não só nas dificuldades, mas também na fartura. Você continua me honrando nas suas finanças, dando o que é meu com alegria. Você continua sendo generoso com os que precisam, lembrando sempre de onde você veio e de quem te tirou de lá. Você continua declarando a minha palavra sobre a sua vida, falando fé em vez de medo, esperança em vez de desespero. Você continua agindo com sabedoria, tomando decisões financeiras que honram o que receberá. E eu, por minha vez, cumpro cada promessa que fiz aqui hoje, cada uma, sem exceção, sem atraso além do tempo perfeito, sem diminuição do que foi prometido. Porque eu sou um Deus que não mente, porque sou um Deus que não falha, porque sou um Deus que cumpre o que diz, sempre, em todo tempo, para todo filho que confia em mim de verdade. O saldo vai mudar, o extrato vai ser diferente. A sua história vai virar, e você vai ser o capítulo mais bonito e mais poderoso da história da sua família. O capítulo em que o ciclo foi quebrado de vez. O capítulo em que um filho de Deus, cansado, mas não derrotado, fraco, mas não abandonado, se levantou, creu com tudo que tinha, agiu com coragem e recebeu com gratidão tudo que foi prometido pelo Deus que nunca falha. Esse capítulo está sendo escrito agora, nesse exato momento. E eu, que sou o autor e o consumador da fé, estou escrevendo ele com amor, com precisão, com alegria imensa no meu coração. Porque ver os meus filhos prosperarem, ver os meus filhos livres, ver os meus filhos vivendo na plenitude do que preparei para eles, é uma das coisas que mais me enche de alegria nesse universo que criei. Vai lá conferir o seu saldo bancário.
E quando você ver o que está chegando, quando você sentir a virada acontecendo, quando o inexplicável aparecer na sua vida e você souber no fundo da alma que foi eu, volta aqui e conta. Conta o que eu fiz. Escreve nos comentários, manda mensagem, compartilha com todo mundo. Porque o seu testemunho vai ser o combustível de fé de milhares de outras pessoas que estão exatamente onde você estava quando começou a assistir esse vídeo. Pessoas que precisam ouvir que eu sou fiel, que eu cumpro o que prometo, que eu não abandono nenhum dos meus filhos, que a virada é real, que a bênção chega, que o saldo muda. Seja você a prova viva disso. Escreva nos comentários. Deus é fiel, meu saldo vai mudar e eu serei um testemunho. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim. Mas deixa eu ser honesto com você. Esse não é realmente um fim. É um começo. É o começo do capítulo mais extraordinário que já foi escrito na sua história. É o ponto de virada que você vai marcar no calendário da sua memória e que um dia, quando estiver contando para alguém sobre tudo que eu fiz na sua vida, você vai dizer: foi ali que tudo mudou. Foi naquele dia, naquele vídeo, naquela palavra que entrou fundo e não saiu mais. Ao longo desse vídeo, caminhamos juntos por uma jornada que não foi aleatória. Cada capítulo foi um degrau. No primeiro, você recebeu a promessa. No segundo, entendeu por que viveu no limite por tanto tempo e soube que isso vai mudar. No terceiro, os bloqueios invisíveis foram identificados e começaram a ser quebrados. No quarto, você tomou a decisão de agir com fé. No quinto, você se lembrou que eu vi cada lágrima e guardei uma recompensa para você. No sexto, aprendeu a reconhecer os sinais da colheita que está chegando. No sétimo, descobriu como receber com gratidão e sem culpa. No oitavo, entendeu o poder das suas declarações. No nono, preparou o coração para receber a abundância. E no décimo, recebeu a confirmação final de que o seu saldo vai mudar. Cada um desses degraus te colocou num lugar diferente de onde você estava quando esse vídeo começou. E esse lugar diferente é o solo fértil, onde a bênção vai brotar. Agora quero falar com você sobre o que vem depois desse vídeo. Porque a mensagem que você ouviu aqui não pode ficar só no mundo das boas intenções. Ela precisa se transformar em ação. Ela precisa se transformar em decisões diferentes, em hábitos diferentes, em palavras diferentes, em posturas diferentes diante da vida. Então deixa eu te dar alguns passos práticos para as próximas horas e os próximos dias. Primeiro passo: hoje, antes de dormir, reserve um tempo para estar na minha presença, não para pedir, só para adorar. Só para me agradecer pela palavra que você recebeu hoje, só para renovar o seu compromisso comigo. Esse tempo de adoração vai selar na sua vida espiritual tudo que foi plantado aqui hoje e vai criar uma atmosfera de abertura para o que estou prestes a mover. Segundo passo: amanhã de manhã, quando acordar, antes de pegar o celular, antes de checar mensagem, antes de ver as redes sociais, declare em voz alta as promessas que recebeu hoje. Fale com convicção. Fale com emoção genuína. Diga: hoje é um dia novo. Minha virada financeira chegou. Deus está me abençoando. Eu recebo com fé e gratidão tudo o que está vindo. Esse começo de dia vai mudar a atmosfera de tudo que vier depois.
Terceiro passo. Esta semana, organize as suas finanças. Não deixe para depois. Sente, olhe para os números com coragem, sem fugir, sem entrar em desespero. E comece a traçar um plano. Um plano real, prático, possível. Se precisar de ajuda com isso, busque. Não tem vergonha em buscar orientação. Os meus filhos sábios buscam conselho. E por falar nisso, o e-book que foi mencionado nesse vídeo pode ser exatamente a ferramenta prática que você precisa para dar esse passo com segurança. Está no comentário fixado. Vai lá. Quarto passo. Compartilhe esse vídeo. Não guarde para você. Pense em quem na sua família, na sua lista de contatos, nos seus grupos do WhatsApp, está passando por uma situação financeira difícil. Está sofrendo. Está no limite. Está prestes a desistir. Manda esse vídeo para essa pessoa. Não com uma mensagem longa. Só com um. Eu assisti e pensei em você. Esse gesto simples pode ser o instrumento que uso para mudar a vida de alguém que você ama. E quando você semeia esperança na vida de outros, colhe esperança em proporção multiplicada na sua própria vida. Quinto passo. Se inscreva nesse canal e ative o sininho. Porque essa não é a última palavra que tenho para você. Tenho muito mais. Mensagens sobre cura, sobre família, sobre propósito, sobre fé, sobre superação. Mensagens que vão continuar te edificando, te fortalecendo, te preparando para cada fase do que está por vir. E quero que você não perca nenhuma delas. Meu filho, minha filha, você sabe o quanto eu te amo? Você tem ideia da profundidade do amor que sinto por você? Não é um amor distante, frio, indiferente. É um amor ardente, presente, cuidadoso, que acompanha cada passo que você dá, que sofre quando você sofre, que vibra quando você vence. Sou um pai que não dorme enquanto um filho está sofrendo. Sou um pai que vai aos extremos para buscar o que estava perdido. Sou um pai que prepara festas de celebração quando o filho que estava longe volta para casa. E você voltou. Você está aqui. E hoje é dia de festa nos céus por causa de você. Vai com essa certeza no coração. Vai sabendo que não está sozinho. Vai sabendo que a batalha que parecia perdida já está vencida. Vai sabendo que o saldo vai mudar, que a vida vai mudar, que a história vai mudar. Vai sabendo que eu, o Deus do impossível, o Deus que abre caminhos no deserto e faz rios na solidão, estou pessoalmente comprometido com o seu futuro. E que esse futuro é brilhante, abundante, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de tudo que você precisou e não teve, e de tudo que você sonhou e ainda nem ousou pedir. O próximo vídeo já está esperando por você na tela. Não saia ainda. Assiste. Porque o que vem a seguir vai continuar essa jornada de transformação que começamos juntos hoje e vai te levar ainda mais fundo no que tenho preparado para a sua vida. Eu te amo. Hoje, amanhã, para sempre, sem condição, sem limite, sem fim. Escreva nos comentários. Eu creio, eu recebo, eu testemunharei e eu sou abençoado.